Três perguntas, de Liev Tolstói. Certa vez ocorreu a um rei que, se ele sempre soubesse o momento certo para todas as coisas, se soubesse quem eram as pessoas certas para cada momento e a quem evitar, e, acima de tudo, se ele sempre soubesse o que era a coisa mais importante a fazer, ele nunca falharia em nada que fizesse. E com este pensamento, ele proclamou em todo o seu reino que daria uma grande recompensa a qualquer um que lhe ensinasse qual era o momento certo para cada ação e quem eram as pessoas mais necessárias e como ele poderia saber o que era a coisa mais importante a fazer. Homens instruídos vieram ao rei, mas cada um respondeu suas perguntas de forma diferente. Em resposta à primeira pergunta, alguns disseram que para saber o momento certo para cada ação é preciso elaborar com antecedência uma tabela de dias, meses e anos, e viver estritamente de acordo com ela. Só assim, disseram eles, tudo poderia ser feito no seu momento apropriado. Outros declararam que era impossível decidir de antemão o momento certo para cada ação, mas que, não se deixando ser absorvido em passatempos ociosos, deve-se sempre estar atento a tudo o que estiver acontecendo e depois fazer o que for mais necessário. Outros, por sua vez, disseram que por mais atento que o rei estivesse com o que acontece ao seu redor, era impossível para um homem decidir corretamente o momento certo para cada ação, mas que ele deveria ter um conselho de homens sábios que o ajudaria a saber o que fazer e a que horas. Mas outros disseram que havia algumas coisas que não podiam esperar para serem colocadas diante de um conselho e que precisavam ser decididas de uma só vez. Porém, para isso seria preciso saber de antemão o que ia acontecer, e apenas magos sabem disso, e, portanto, para saber o momento certo para cada ação, era preciso consultar os magos. Igualmente, várias foram as respostas para a segunda pergunta. Alguns disseram que as pessoas que o rei mais precisava eram seus conselheiros, outros disseram os sacerdotes, outros os médicos, enquanto alguns diziam que os guerreiros eram os mais necessários. A terceira pergunta, sobre qual era a coisa mais importante, alguns responderam que a coisa mais importante no mundo era a ciência, outros disseram que era a habilidade na guerra, e outros, por sua vez, que era a adoração religiosa. Todas as respostas eram diferentes. O rei discordou de todas e não deu a recompensa a ninguém. Mas ainda desejando encontrar as respostas certas para suas perguntas, ele decidiu consultar um eremita, amplamente conhecido por sua sabedoria. O eremita vivia em uma floresta de onde ele nunca saía, e ele não recebia ninguém, além de pessoas comuns. Então o rei vestiu roupas simples, e antes de chegar à cabana do eremita, desmontou de seu cavalo, e, deixando seus escudeiros para trás, continuou sozinho. Quando o rei se aproximou, o eremita estava cavando o chão em frente à sua cabana. Vendo o rei, ele o cumprimentou e continuou cavando. O eremita era frágil e fraco, e cada vez que ele enfiava sua pá no chão e tirava um pouco de terra, ele respirava pesadamente. O rei aproximou-se dele e disse: "Eu vim até você, eremita sábio, buscando a resposta para 3 perguntas. Qual é a hora certa para todas as coisas? Quem são as pessoas de quem eu mais preciso e, portanto, a quem eu deveria dedicar maior ou menor atenção? E quais assuntos são mais importantes e precisam da minha atenção e prioridade?" O eremita ouviu o rei, mas não respondeu nada. Ele cuspiu na mão e começou a cavar. "Você está cansado?" disse o rei. "Deixe-me pegar a pá e trabalhar um pouco para você." "Obrigado", disse o eremita, e dando a pá para o rei, sentou-se no chão. Quando tinha cavado 2 buracos, o rei parou e repetiu suas perguntas. O eremita novamente não deu resposta, mas levantou-se, estendeu a mão para a pá e disse: "Agora descanse e deixe-me trabalhar um pouco." Mas o rei não lhe deu a pá e continuou a cavar. 1 hora se passou, e outra. O sol começou a se esconder atrás das árvores, e o rei finalmente enfiou a pá no chão e disse:
Eu vim até você, homem sábio, procurando respostas às minhas perguntas. Se você não as pode dar, diga-me e eu voltarei para casa. Aí vem alguém correndo, disse o eremita. Vamos ver quem é. O rei se virou e viu um homem barbudo sair correndo da floresta. O homem tinha as mãos pressionadas contra o seu estômago e o sangue escorria debaixo delas. Quando ele chegou ao rei, caiu desmaiando no chão, gemendo baixinho. O rei e o eremita tiraram as roupas do homem. Havia uma grande ferida na sua barriga. O rei lavou-o o melhor que pôde e enfaixou-o com seu lenço e com uma toalha que o eremita tinha. Mas o sangramento não parou e o rei removeu várias vezes o curativo encharcado de sangue quente e lavou e enfaixou a ferida. Quando finalmente o sangramento parou, o homem acordou e pediu algo para beber. O rei trouxe água fresca e deu a ele. Enquanto isso, o sol havia se posto completamente e o clima refrescou. Então o rei, com a ajuda do eremita, levou o homem ferido para a cabana e o colocou na cama. Deitado na cama, o homem fechou os olhos e ficou em silêncio. O rei, no entanto, estava tão cansado de caminhar e trabalhar que ele se agachou no limiar e também adormeceu, tão profundamente que ele dormiu durante toda a curta noite de verão. Quando ele acordou de manhã, demorou até que pudesse se lembrar de onde estava ou quem era o estranho homem barbudo deitado na cama e olhando atentamente para ele com olhos brilhantes. Perdoe-me, disse o homem barbudo, em voz fraca, quando viu que o rei estava acordado e estava olhando para ele. Eu não te conheço e não tenho nada para perdoá-lo, disse o rei. Você não me conhece, mas eu te conheço. Eu sou aquele inimigo seu que jurou vingança contra você, porque você executou o irmão dele e tomou sua propriedade. Eu sabia que você tinha vindo sozinho para ver o eremita, e eu resolvi matá-lo no caminho de volta. Mas o dia passou e você não voltou. Então eu saí da minha emboscada para encontrá-lo, e me deparei com seus escudeiros, e eles me reconheceram e me feriram. Eu escapei deles, mas teria sangrado até a morte, se você não tivesse atado minha ferida. Eu queria matá-lo, e você salvou minha vida. Agora, se eu viver, e se você quiser, eu vou servi-lo como seu escravo mais fiel, e mandarei meus filhos fazerem o mesmo. Perdoe-me. O rei ficou muito feliz por ter feito as pazes com seu inimigo tão facilmente, e não apenas o perdoou, mas prometeu devolver-lhe sua propriedade e, além disso, enviar seus servos e seu médico para buscá-lo. Tendo se despedido do homem ferido, o rei saiu para a varanda e procurou o eremita. Antes de ir embora, ele desejou mais uma vez pedir-lhe uma resposta para as perguntas que lhe tinha feito. O eremita estava do lado de fora, de joelhos, semeando nos buracos que haviam sido cavados no dia anterior. O rei se aproximou dele e disse: Pela última vez, peço para que responda as minhas perguntas, sábio. Mas você já teve a sua resposta, disse o eremita, ainda agachado em suas pernas finas, olhando para o rei que estava diante dele. Como tive a resposta? O que você quer dizer? Perguntou o rei. Como? Respondeu o eremita. Se você não tivesse sentido compaixão da minha fraqueza ontem e não tivesse cavado aqueles buracos para mim, mas tivesse voltado sozinho, aquele sujeito o teria atacado e você teria se arrependido de não ter ficado comigo. Então o momento mais importante foi quando você estava cavando os buracos e eu era a pessoa mais importante e a coisa mais importante para fazer o bem a mim. Depois, quando aquele homem correu para nós, o momento mais importante foi quando você cuidou dele, pois se você não tivesse atado seus ferimentos, ele teria morrido sem ter feito as pazes com você. Então ele era o homem mais importante, e o que você fez por ele foi a coisa mais importante. Lembre-se então, a hora mais importante é apenas uma. Agora. É o momento mais importante porque é a única hora em que temos algum poder. O homem mais necessário é aquele com quem você está, porque ninguém pode saber se ainda terá que lidar com outra pessoa. E o mais importante é fazer o bem para ele, porque só para isso uma pessoa é enviada para a vida.